Então, para a gente continuar nossa programação, agora para tarde, a gente vai ter um painel de case, trazendo um case de valorização de startups. E aí eu queria chamar aqui no palco o Rubens Aprobato Machado Júnior. Ele é Business Mentor da Polystart, USP, para contar um pouco sobre o case dele. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando aqui um pouquinho de uma nova fase da minha jornada aqui. Eu fiz minha carreira praticamente no mundo corporativo, me formei em engenharia de produção na Poli, turma de 80, então faz tempo, né? E depois eu fiz o meu mestrado em Industrial Engineering em Stanford. Quando voltei, fiz minha carreira em corporações, né? DuPont, Petroquímica União, Moe Biotechnology, Cabot, e participando do conselho de algumas empresas, como Great Place to Work e Chemical Abstract Service. E, a partir de 2016, eu dei uma mudada e entrei no mundo de startups. E tenho que falar para vocês que foi é mais difícil desaprender do que aprender, né? Então, toda aquela intuição e aprendizado no mundo corporativo, que funcionou muito bem para mim, eu tive muito sucesso nessas empresas, e que, naturalmente, desenvolvem um instinto natural, eu tive que reaprender isso tudo, e muito do meu instinto natural, na verdade, não funciona no mundo de startup. Às vezes, é exatamente o oposto como funciona. Então, os últimos 5 anos, foram uma jornada bem interessante. E eu gosto muito de aprender, né? Eu gosto muito de aprender. Então, eu, na época, voltei a Stanford, estudei bastante o que estava acontecendo, e conversei lá, e notei que a Poli estava afastada do ecossistema. Na verdade, não era só a Poli. Todas as escolas de engenharia estavam um pouco afastadas, em 2016, do ecossistema de startups. E, conversando com a diretoria da Poli, o pessoal mesmo reconheceu isso, então a gente começou, vamos ajudar. Chamamos outros ex-alunos e criamos 2 grupos, um chamado Polystart e um outro chamado Polyangels. O Polystart com o objetivo de ajudar os alunos a entenderem e engajarem no mundo de startups. E a Polyangels, os ex-alunos, não só da Poli, né? A regra do grupo é que tem que ter pelo menos 60% politécnicos, mas 40% é para não politécnicos, investirem em startups. Então, a Polyangels, só passando rapidamente aqui, né? Ela hoje já completou 3 anos, está com 184 associados. Analisamos mais de 1.200 startups, em 19 rodadas investimos em 19. Você vê que a relação entre investidas e analisadas é um funil bem difícil, mais difícil passar em vestibular. O normal é mais ou menos, quando você conversa com fundos de VC, é uma relação de quase 100 para 1. Né? De 100 vistas, uma acaba sendo analisada. E já aportamos 7,5 milhões. Esses 7,5 milhões são dos associados. Os associados colocando dinheiro e, principalmente, o que a gente chama smart money, que é
ajuda as startups com network, com conhecimento, com mentorias, etc. Né? E aqui é a lista das nossas investidas. Caso tenha interesse aí em se associar ou apresentar uma startup lá para a gente, é só entrar no site, né? E lá tem os links para inscrição. Por outro lado, a Polystart, ela trabalha no conceito de ajudar os alunos a se formar, a fazer startups. Então, nós atuamos na Mauá e na Poli, formamos já quase 65 startups, com auxílio de 30 mentores, 350 alunos em 9 turmas, e atualmente na Poli estamos dando essa disciplina de empreendedorismo e inovação na engenharia, a PMI 3817, que é todo online. Na última sessão tivemos 150 alunos da graduação que fizeram 25 startups, e com o apoio dessas empresas também. Uma coisa que a gente faz nesse curso é realmente os alunos saírem, venderem, tentar vender, discutir com o cliente, evoluir o produto no mercado. Porque nós acreditamos muito que, nesse mundo de empreendedorismo, se aprende fazendo, né? Não é com alguém te contando. Quando eu falo de startup, gente, eu acho que vocês já ouviram falar do Steve Blank, do Eric Rice, e o Eric Rice foi aluno do Steve Blank lá em Stanford. É essa definição de startups, né? Não é ainda uma empresa, e não é uma empresa pequena. É um experimento de empresa. Você está querendo trazer uma solução para o mundo que é muito melhor das que existem hoje, e uma solução que possa atingir a vida de milhões de pessoas. Então, não é uma tarefa simples, não é igual eu vou abrir um pequeno empório e vamos ver como é que evolui. Um pequeno empório é um território conhecido. Normalmente, a startup opera num mundo de extrema incerteza. E como é que ela vai trazer essas tecnologias, essas soluções novas? Usando justamente tecnologias novas, porque a maioria das soluções que estão implementadas foram implementadas antes da existência dessas tecnologias viabilizadoras. Então, agora você vai repensar como resolver alguns problemas. E é isso que startup faz. A maioria tem dificuldade para fazer isso. As que têm sucesso realmente mudam a nossa vida. E a gente vê isso todo dia. Esse livro é bem legal para entender o ciclo de uma startup. Chama The J-Curve, né? A curva J. E, basicamente, essa é a curva J de uma startup. Tá? Então, você começa, pensa numa ideia, ou você tem uma dor, realmente tem uma dor, e você começa a discutir com algumas pessoas e fala, poxa, se eu usar essa tecnologia, talvez essa dor, esse atrito, eu consiga eliminar. Exemplo mais que hoje faz parte do nosso cotidiano é a história de como chamar um táxi, né? De como era e como passou a ser. Então, você começa com uma ideia. Inclusive, no nosso podcast tem o Ariel contando que a ideia lá, no caso da 99, o Ariel, o Renato Freitas e o Paulo Vera, os 3 fundadores da 99, são engenheiros e são politécnicos também. E a ideia surgiu numa viagem que ele fez para a Alemanha e foi chamar um táxi e os caras falaram, não, aqui não se chama mais táxi desse jeito, usa o celular. E, a partir daí, ele falou, vou levar isso para o Brasil. Quer dizer, você começa pensando na ideia, né? Ligou para o Renato e falou, vamos fazer. Essa é a fase de criação. Aí você tem que ir para o jogo. Você vai, desenvolve alguma coisa, no caso da 99, o Renato Freitas, que é um super programador, desenvolveu em uma semana a primeira versão da 99, e o Ariel, que é um cara que ama cliente, levou isso aqui nos pontos de ônibus aqui de Higienópolis, pontos de táxi aqui de Higienópolis, e começou a conversar com o motorista e conversar com o passageiro. E aí foi começando a entender se ia funcionar ou não ia funcionar. Mas teve que lançar.
né? A hora que você lança, você, interagindo com o mercado, você vai ajustando, vai encontrando um modelo de negócio que dê dinheiro e, de repente, acontece a mágica. A mágica no mundo de startups, você já deve ter ouvido falar, chama Product Market Fit. É o encaixe do produto com o mercado. A hora que dá o pessoal descreve Product Market Fit. A descrição é mais ou menos igual ao amor, sabe? É difícil descrever, mas você sabe o que aconteceu. Product Market Fit é quase a mesma coisa. De repente, seus clientes estão apaixonados pelo seu produto e você sabe disso. E um está contando para o outro, né? Nesse momento, você começa a escalar e escala muito rápido. Tá? Aí você deixou de ser um startup, você é um scale-up, já é uma empresa consolidada, precisa de especialistas, precisa de muita gente. E aí você vai até o final e se torna uma super empresa, faz um IPO e tudo mais. Facinho, né? Só que não, né? Tem alguns problemas aí. Dentro dessa história toda, essa startup vai crescendo de valor, né? E logo no começo, você vai precisar de dinheiro nas várias etapas. E, para isso, você tem que saber quanto vale a sua startup. E o Warren Buffett já dizia há muito tempo que você achar o valor de uma empresa, parte é arte, parte é ciência. No caso de startup, é mais arte do que ciência, embora a ciência está se desenvolvendo. Porque o valor é definido rodada por rodada. E nós vamos falar mais sobre rodadas. Através de uma precificação, onde há uma negociação, e o que é interessante é que o fundador e o investidor, eles têm informações totalmente assimétricas. Então, essa negociação é uma negociação muito na base da confiança. Um tem que confiar muito no outro para dar certo essa negociação, porque os dois têm informações completamente diferentes e vêm de mundos diferentes. Então, como é que é essa construção de valor? Então, olha, lá no começo, quando você cria, você tem que pôr um pouco de dinheiro próprio, né? Mas, logo no começo, você mostra as suas ideias, mostra alguns resultados para amigos e parentes, você pode já conseguir algum dinheirinho. Aceleradoras, em geral, gostam de ouvir sua ideia, se gostarem, dão um prêmio, te põem para dentro. Tem agências de fomento, quando você tem que fazer algum desenvolvimento de tecnologia. Então, esse é o primeiro dinheirinho que entra na startup e que é pequeno, né? Mas você não precisa muito. A hora que você começa a ajustar, você começa a ter vendas, né? E o seu produto você tem que desenvolvê-lo mais, aí você precisa de um pouco mais de dinheiro. Esse dinheiro aí vem normalmente de investidores anjos. Investidor anjo, apesar do nome, é um investidor, né? Com todas as esperanças do investidor que é ganhar dinheiro, né? Só que esse investidor, ele está disposto a acreditar muito em você e te ajudar, né? Daí que vem o nome anjo. Esse nome veio da década de 20, dos investidores que punham dinheiro nas peças da Broadway, né? O apelido era Angel Investors. E isso mudou na década de 60 para essa indústria de venture capital. Tá? E hoje você tem plataformas de crowdfunding e micros VCs. A hora que você modelou, ou está prestes a modelar, encontrou o Product Market Fit e começa a escalar, aí você precisa de muito dinheiro. Esse é um jogo de domínio do mundo, winner take all. Essas tecnologias permitem escalar muito rápido. E o que acontece é que, apesar do mercado ser grande para 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 20 empresas, né, o dinheiro acaba canalizando para uma só, porque essa indústria acaba investindo em quem está tendo sucesso e abandona os concorrentes. Então, é muito importante você ser o vencedor, e, para isso, você tem que andar mais rápido que os outros, e, para isso, você precisa de dinheiro.
E, por fim, quando você chega lá e montou sua grande empresa, é a hora de você fazer o IPO, e aí é um esquema mais tradicional que a gente já conhece, né? Com private equities, etc. Então, é isso. É assim que o valor de uma startup vai aumentando ao longo da jornada, né? E aumenta muitas e muitas vezes. Centenas de vezes ou mais. Né? Só que tem um probleminha aqui. É essa fase aqui. Essa barrigada aqui, né? 80% das startups morrem aqui, morrem nessa barrigada aqui. E, por isso, ela é conhecida como o Vale da Morte. Né? É aí que você fala, lá, 80% falha, essa palavra não está certa. 80% aprende, né? Porque a maioria do pessoal volta para o jogo. O bom empreendedor não aceita a derrota. Ele volta para o jogo e faz melhor a segunda vez, e volta para o jogo e acaba aí acertando. Né? E nessa fase é justamente a fase que entra os investidores anjos. Os investidores anjos estão aí para ajudar a atravessar o Vale da Morte. Então, esse pessoal vai pôr dinheiro, mas mais que dinheiro, mais importante que dinheiro, o que é colocado é o conhecimento, é o network, é o auxílio para ajudar a atravessar esse Vale da Morte. Então, assim, ó, quando o pessoal começa, está todo mundo enfileiradinho lá, e não tem um bom empreendedor que não acha que vai virar unicórnio. Aliás, se não achar, tem algum problema. Não está no jogo errado, porque esse é um jogo de chegar até o fim. Né? Então, está todo mundo lá alinhadinho. Só que o que acontece é que 80% morre aqui na saída, mais ou menos uns 19%, quase 20%, vendem ou ficam mais ou menos num estágio intermediário, né? 1% realmente vira grande empresa e 1 em 1000 vira unicórnio. Dado interessante, o Brasil tem mais ou menos, teve nesses últimos anos, mais ou menos umas 20 mil startups, segundo a Associação Brasileira de Startups. E nós temos 20 unicórnios, que é uma relação de 1 para 1000, né? Que é mais que a Alemanha, mais que Israel, mais que muito país aí. E é surpreendente que o Brasil tenha tanto unicórnio, né? Mas também não é, porque nós temos muito problema mal resolvido, né? Então, tem alguns países onde os problemas são os mesmos, mas lá os problemas já estão bem resolvidos. Aqui, os problemas estão mal resolvidos. E isso dá oportunidade para as startups trazerem essa solução com novas tecnologias. Às vezes, em outros países, onde o problema já está bem resolvido, as novas tecnologias têm mais dificuldade de entrar, porque a solução já está boa, né? E é difícil fazer pessoas mudarem. Aqui, como muitas soluções são ruins, quando você vem com uma muito melhor, você dá o salto, e isso que dá a oportunidade para a criação de tanto unicórnio aqui no Brasil. Então, problema a gente sabe que não falta para a gente resolver aqui. E essas startups estão mudando a economia. Se você olhar o que essas 20 unicórnios já fizeram pelo Brasil, eles mexeram. O nosso PIB não está bom, mas eles estão ajudando a construir esse PIB, né? Estão trazendo muito dinheiro de fora para o Brasil, né? Então, qual é a dificuldade que a gente tem aqui para falar, bom, mas então eu fiz minha startup, estou fazendo minha startup, vou precisar de dinheiro, na hora que eu vou precisar de dinheiro, eu vou ter que dar um pedaço da minha empresa, porque é assim que funciona, né? Quem está pondo dinheiro vai ficar com uma parte do resultado. Então, você fala, bom, mas então, sei lá, se eu estou precisando de 500 mil, né? Quanto que eu vou dar da minha empresa? Dá 10%, ou seja, minha empresa vale 5 milhões, é isso? Então, eu vou dar... Ou minha empresa vale 1 milhão e 500 mil, eu vou dar 50%. Como é que eu sei
que valor, quanto que eu dou da minha empresa para o dinheiro que eu estou pedindo, que eu estou precisando, né? Aí é um jogo interessante. É aí que entra a informação assíncrona. Nós, como grupo de anjo, por exemplo, fazemos isso 60, 70 startups por mês. Fundos de VC fazem 60, 70 startups por semana. Então, o investidor tem muito mais informação do que o fundador. Então, vale a pena, nesses casos, conversar com alguém e pedir ajuda de alguém. Você está nessa fase, lá atrás, quando você chegar lá no fim, é fácil, porque tem muitas ferramentas, até tradicionais, de valorização e muita gente gastando tempo para isso, porque a quantidade de dinheiro é muito grande. O problema é nessa fase aqui. Nessa fase aqui é uma confusão, é um caos, né? Então, porque ninguém sabe se vai dar certo ou não vai dar certo sua startup. Então, como é que eu vou pagar? Imagina assim, ó, eu vou começar vamos dizer, eu chego aqui para vocês e falo assim, olha, vamos jogar um jogo de videogame de 5 fases. Tá? Quem ganhar a última fase vai ganhar 10 milhões de reais. Tá? Só que é o seguinte, para jogar a primeira fase, você paga 100 reais. Para jogar, se você morrer, você está fora. Não pode jogar as outras. Se você passar para a segunda fase, para você jogar, você tem que passar pela primeira e pagar R$1.000. E assim vai. Na segunda, o ticket é R$5.000. Na terceira, é R$50.000. Na quarta, é R$100.000. E na quinta, é R$250.000. Esse é o preço para você jogar o jogo todo. Né? Você fala, pô, mas os primeiros R$100 eu tenho dinheiro para bancar. Mas os 1.000 já, eu não sei se eu tenho, os 5.000 eu não sei. Aí você vai ter que achar alguém que confie em você para bancar o ticket do seu jogo. Só que essa pessoa vai querer um pouco do resultado final. Né? Então, essa pessoa vai falar, ó, eu te dou os R$1.000, mas eu quero 10% do resultado final lá. Tá? É mais ou menos esse o jogo da startup. Tá? Então, no começo, eu não sei se você joga bem ou se você joga mal. Né? Então, eu não sei se esses R$1.000, o risco que eu estou correndo. Então, essa incerteza gera um caos aqui. Né? No entanto, a gente é engenheiro, né, gosta de ver números, né? Então, a gente se perguntou, pô, mas será que é uma bagunça mesmo ou tem ordem no caos? Né? E a gente descobriu que tem ordem no caos lá na PolyAngels. Sabe? Nós fizemos um levantamento com 50 startups em estágios diferentes de evolução. Né? Os estágios do jogo. Né? Desde a ideia até o lançamento do produto mínimo viável, até o início de tração, até o crescimento. E olhem que interessante, dependendo da pontuação, e a gente tem uma régua para fazer isso, né, que é de 50 perguntas, a gente encontrou, esses são deals reais fechados. Tá? Então, vocês veem que tem um encaixe com um R2 de mais de 0,9, né, muito interessante numa curva exponencial. Então, o mercado sabe, apesar de ser uma loucura, o mercado é inteligente o suficiente, então não adianta você falar, eu tive uma ideia, né? Preciso de 800 mil e estou disposto a abrir mão de 10%. Ou seja, a sua ideia, você está falando que vale 8 milhões. Né? O mercado não paga. Né? Você está aqui nesse estágio inicial, ele não vai te pagar 8 milhões pela sua startup. Né? Você vai ter que trabalhar essa ideia. Você quer 8 milhões, você vai ter que trabalhar muito essa ideia. Né? Então, você vai ter que falar, então não vou gastar 800 mil, vou gastar 200 mil por 10%. E aí você está se valorizando a 2 milhões.
aí o mercado paga mais ou menos isso. Entendeu? Então, você tem que... O jogo, você que determina como você vai jogar. Então, você pode fazer a primeira rodada com 200, fazer muita coisa com 200 e aí voltar para o mercado e pedir mais, porque aí você já andou na escala e você pode pedir mais dinheiro. Tá? Então, é esse o jogo de financiamento de startups que a gente chama stage financing, né? Que é um pouco diferente do conceito tradicional, que você ia no banco e já pedia todo o dinheiro que você precisava e dava um montão de garantia. A vantagem aqui é que, normalmente, você não precisa dar garantia nenhuma. O investidor está acreditando em você. É um jogo de confiança. Tá? Então, como é que a gente acaba fazendo para determinar esses números, né? A gente quebra as ferramentas em 2 tipos. As que estão no azul são na fase antes daquele product market fit, aquele encaixe entre o seu produto e o seu cliente. E o vermelho já é após esse encaixe. O seu produto já é amado pelos seus clientes. Então, nesses casos, olha, e eu não vou entrar aqui, mas só para compartilhar com vocês, que tem gente estudando isso. A FEA tem curso, nós damos curso na Poli, a Mauá tem uma equipe de ponta fazendo isso, tem muita gente fazendo isso, São Carlos, hoje todas as faculdades de engenharia estão engajadas. Mas, então, você tem aí alguns métodos pré-product market fit, né, que são esses 3 aí, e tem mais, tem outros, e pós-product market fit tem aqueles lá, né? Não vou entrar nesse detalhe com vocês aqui, né? Só falando rapidamente do Quick VC Method, que é o mais usado, que é esse que eu acabei de falar para vocês. Você precisa 500 mil, vai dar 10%, o valor da sua empresa é 5 milhões. É 500 dividido por 0,1, né? É o que a gente chama valor pós-money, e o pré-money é o valor pós-money menos o aporte. Então, esse é o método mais usado, né? Mas pode levar a números absurdos, hein? Qualquer um aqui que pedir, por qualquer ideia, 500 mil por 10%, vai ter o mesmo número, né? Então, e que não faz muito sentido. Então, pode levar a distorções muito grandes esse método aqui. Esse método é o método que nós usamos lá na PolyEngine para ter um número de referência, tá? E ele analisa esses aspectos da sua startup, né? A força da equipe, o tamanho da oportunidade, a força do produto e tecnologia, o ambiente competitivo, a parceria estratégica e a necessidade de dinheiro para a jornada inteira. E damos pesos para essas coisas, né? Então, é um negócio relativamente simples, você dá os pesos, parte do valor inicial, faz uma média ponderada e chega no valor, um valor de referência. Obviamente, tudo isso é negociado com a startup. Pessoal, é isso aí que eu queria comentar com vocês. Dentro da Poly, nós desenvolvemos uma ferramenta chamada PolyQuest, né, que usa justamente esse último método, e a gente faz 14 questões para determinar a força da equipe, 15 para o tamanho da oportunidade, etc. E determinamos o estágio da startup para fazer a ponderação. Aí é um exemplo de perguntas que a gente vai fazendo, né? E o próprio sistema valida o estágio, né? Então, se você acha que está no estágio, mas não está, o sistema já te avisa que você está se sobrevalorizando. E gera um dashboard que, então, mostra para você como é que você está em cada um daqueles quesitos, se você está na média ou acima do mercado, e te dá uma faixa de valor, né? Nessa faixa de valor é determinada usando aquela curva que eu mostrei para vocês, né, que a gente acha o ponto da curva onde está a startup, e o quão melhor ela é a referência, e chega no valuation da startup, e aí começa a conversar com ela, com a startup, sobre
a viabilidade. Não necessariamente isso não é uma lei, tá? A gente já investiu em coisa bem acima e bem abaixo dessa curva, mas é uma referência e é uma forma da própria startup saber em que ponto que está na curva, né? Então, agora sim, terminou mesmo, pessoal, e estou disponível aí para tirar alguma dúvida, tá? E agradeço a atenção de vocês. Obrigado, Rubens. Não tem dúvidas no mente, então como a gente tem mais 1 minuto, acho que dá para a gente fazer uma pergunta só, que acho que o pessoal que está aqui, se pudesse dar um conselho aí para quem quer abrir um negócio hoje, abrir uma startup, ter uma ideia, o que você diria para esse pessoal, né? Olha, o que a gente fala para todos o pessoal que vai começar é o seguinte, ó, isso daqui é difícil, não é uma coisa fácil, tá? Então, você vai precisar de um time muito bom. O time muito bom não é só aquele dos seus amigos. É lógico que tem que ser amigo, mas tem que ser um time complementar, né? Segunda coisa, não tenha medo de mostrar a sua ideia, né? A gente tem aquele negócio, pô, mas se eu mostrar a minha ideia, alguém vai copiar. Esse é um jogo de execução, não é um jogo de ideia. Porque a ideia, na verdade, muito difícil você ter a ideia que vai mudar o mundo. Você vai levar um embrião de ideia para o mundo, e o mundo, se você souber ouvir, ele vai te dizendo realmente como modelar essa ideia. E se você tiver um time bom, você tem que ter alguém de tecnologia, porque você vai precisar de tecnologia para escalar essa ideia, de alguma forma. Mas você tem um time bom, o cara que entende cliente, o cara que entende de negócio, o cara que entende de tecnologia, ouvir e que sabe ouvir o mercado, sabe trabalhar junto, com resiliência, vontade de ir até o fim, esse é um ingrediente que o investidor gosta. O investidor, nessa fase inicial que eu mostrei, no Vale da Morte, ele aposta no jockey, não aposta no cavalo. O cavalo é a ideia, o jockey é o time. Porque a gente sabe que a ideia vai mudar. E uma equipe boa pega uma ideia boa e faz acontecer. Pega uma ideia ruim e transforma ela. Já uma ideia boa não melhora uma equipe, né? Então, a primeira aposta é na equipe. A hora que você começa a mostrar que tem uma boa equipe, que foi no mercado, está escutando o mercado, está recebendo respostas e está ouvindo, você não vai ter dificuldade para encontrar investidor. Hoje, tem muito dinheiro disponível para startups. A gente mesmo, a Polyangel, compete com vários outros grupos de anjo e com vários outros fundos. Quando tem uma startup boa, fica todo mundo agitado, todo mundo quer pegar aquela startup. Tem fundos que normalmente deveriam entrar só no final, quando detecta uma equipe boa que está agindo assim, já vem buscar aqui na frente a startup, porque não pode perder o time. Então, esse é fundamental. Legal. E, aproveitando isso, eu tenho uma pergunta, acho que vale a pena responder. Seguinte, quais os parâmetros analisados para classificar e avaliar o progresso das startups? Pergunta enviada aí do pessoal da plateia. Cada estágio tem métricas diferentes, né? Quando você começa, você quer saber se você está conseguindo atrair gente interessada por conhecer a sua ideia, né? Então, tem todo você, ao longo dessa jornada, você vai desenvolvendo esse método de crescimento, né? O métrico de utilização, quanto tempo a pessoa utiliza e volta na sua solução, retenção, por que você está perdendo gente, né? Tem a queima de caixa, por outro lado, também é muito importante. Quanto você está queimando de caixa? Tem os métricos de aquisição, que chama o CAC, né? Custo de aquisição de clientes, que é quanto te custa para trazer um cliente para dentro da sua solução, mas o quanto dinheiro o cliente deixa
na sua plataforma ou no seu sistema ao longo dessa vida, que é o long-term value do cliente. Então, tem uma série de métricas ao longo da vida e você vai se ajustando. Legal. Obrigado, Rubens. A gente vai depois compilar as outras perguntas que ficaram, manda para você e aí você responde para o pessoal. Muito obrigado, pessoal. Prazer. Muito obrigado, pessoal. E estamos precisando... Obrigado. O Brasil está precisando de ótimos empreendedores para a gente mudar essa economia e botar esse país onde a gente precisa que ele esteja, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, a força aí está com esse grupo aí. Parabéns, pessoal. É engenharia na veia aqui. Obrigado.